E neste momento vamos falar sobre Eliezer, o servo de Abraão. Quem era Eliezer? Da onde ele era, da onde ele veio, onde ele nasceu. Você já ouviu falar de Eliezer, mas talvez você não saiba muito sobre ele. Antes da gente começar nossa programação, vamos fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. Amém? Abençoar a sua vida. Querido Deus, visita os ouvintes desta rádio. Livra eles do homem mau, do homem sanguinário, do homem fraudulento, do homem violento. Livra eles de todo laço de morte, de toda cilada, meu Deus, de todo cativeiro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez no ar, levando a tua palavra, a verdade do Evangelho e estudos que edificam vidas. Que este programa, querido Deus, seja conduzido pelo teu Espírito Santo. Toma a tua direção de cada palavra, de cada ensinamento e de cada mensagem que será transmitida nesta noite. Que não seja a voz do homem, mas a tua vontade sendo revelada aos corações. Abençoa cada ouvinte que está acompanhando esta programação agora. Visita os lares, os hospitais, os trabalhadores da noite, aqueles que estão aflitos, cansados e precisando de uma resposta vinda do céu. Pai Todo-Poderoso, abre o entendimento espiritual do teu povo para compreender as Escrituras, crescer na fé e conhecer mais profundamente a tua verdade. Que esta noite seja de aprendizado, renovo espiritual e transformação de vidas. Repreende todo mal, meu Deus, toda distração e tudo aquilo que tenta impedir a tua obra. Que a paz de Cristo alcance cada coração neste momento. Consagramos este programa em tuas mãos, crendo que grandes coisas o Senhor fará. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está começando mais uma programação abençoada, levando a palavra de Deus e estudos de teologia para fortalecer a sua fé. Fique conosco, Deus fale ao seu coração nesta noite. 99 FM. 99 FM. Estamos de volta, meu querido, e agora nós vamos falar sobre a história de Eliezer. Como que Eliezer, servo de Abraão, conseguiu sobreviver à fornalha de Nimrod. Se você não tinha ouvido falar desta ainda, eu vou te explicar. Essa história é interessante, mas já começo te dizendo com clareza que a Bíblia em si, ela não relata que Eliezer tenha sido jogado dentro da fornalha de Nimrod, porque ele sobreviveu a isso. Porém, a história, a tradição judaica antiga, Midrash, não do contexto oficial, mas a história. Nós fomos buscar na história, segundo a história. Para quem não sabe, eu sou o pastor Francali Santos, PhD em Ciências Ocultas, formado em Básico e Médio, e estamos caminhando para o bacharel em Teologia. Vamos separar algumas coisas aqui para que você entenda profundamente. Primeiro, a história da fornalha de Nimrod, tradição na Bíblia, segundo os escritos judaicos, como o Midrash e o Talmud, o rei Nimrod teria mandado lançar Abraão numa fornalha ardente, porque ele rejeitou a idolatria na época da sua peregrinação. Nessa tradição, Abraão não adorava a deuses de Nimrod. Foi condenado à morte na fornalha. Deus livrou Abraão milagrosamente. Algumas versões dizem que Eliezer de Damasceno, também teria sido lançado na fornalha junto com Abraão. E também teria sobrevivido pelo poder de Deus. Mas reforçando isso,
Isso não está escrito em Gênesis. Isso é uma história interpretativa segundo a história. O que a Bíblia realmente diz sobre Eliezer? Na Bíblia, Eliezer aparece de forma mais clara em Gênesis capítulo 15, versículo 2. Abraão menciona Eliezer como seu servo principal, possível herdeiro antes do nascimento de Isaac. Gênesis 24, Eliezer é o servo fiel, enviado para buscar Isaac. Aqui vemos que eles realmente, um homem de extrema confiança, um administrador da casa, dos bens financeiros de Abraão, alguém que reconhecia e orava ao Deus de Abraão, mesmo sendo servo, empregado, doméstico de Abraão, o pau mandado, como o povo diz hoje em dia, era um cara fiel a Abraão e fiel a Deus. Ele não se importava de seu serviçal, de seu empregado doméstico da casa. Permanecia fiel a Deus, porque tem gente que só é fiel a Deus se tiver com carro, com a moto, com cargo de supervisor, encarregado. Se for para trabalhar de faxineiro, o cara desvia da igreja e abandona Deus. Mas Eliezer era fiel a Deus. Como que Eliezer se tornou servo de Abraão? A Bíblia não explica diretamente, mas há uma interpretação muito forte. Ele pode ter sido adquirido na época. Era comum comprar servos ou acolher estrangeiros na casa. Ele é chamado de Eliezer de Damasco. Provavelmente veio da região da Síria. Ele se converteu a Deus de Abraão, isso fica claro em Gênesis capítulo 24. Ele ora pedindo direção para Deus. Ele reconhece Deus agindo, ele agradece a Deus pelas respostas. Ou seja, ele não era só um servo comum, ele passou a servir o Deus de Abraão. Passou a servir o Deus de Abraão também. Ligando as ideias, tradição, história, mais a Bíblia, se você juntar a tradição com o contexto bíblico, surge uma leitura interessante aqui. Eliezer teria visto o poder de Deus na fornalha, segundo a tradição. Isso teria fortalecido a sua fé e por isso ele se tornou extremamente leal a Abraão. Mas uma ideia mas isso é mais uma ideia de interpretação, não um fato bíblico direto, é uma ideia histórica. Da onde que veio a amizade de Abraão e Eliezer? Da onde que surgiu essa amizade? Fique conosco, amanhã estamos de volta, amém?